Olá pessoal, eu sou o Pereira, pretendo me tornar o apresentador do canal Ponderações Razoáveis. O nome Ponderações Razoáveis, até o momento escolhido para o canal, é que depois de mudar o nome do canal para Conhecereis a Verdade, e a Verdade Libertará, coisas assim, eu vim a entender que a verdade não pertence a ninguém. E quando Jesus disse: Conhecereis a verdade vos libertará, ele não falou para mim, não falou para você, não falou para nós. Ele falou para os judeus que criam nele, ele falou para pessoas religiosas. Então ele estava falando para pessoas que seguia a lei de Moisés, as que tinham como Moisés a lei de Moisés e que tinha como Deus o Deus de Abraão, é o Deus muito. Esse Deus do Velho Testamento. Então, Jesus, que estava dando uma nova direção à maneira de se pensar, à maneira de se comunicar, à maneira de ver o mundo e ver as pessoas, e ele falando, eles criam nele e disse: Se crerdes na minha palavra, crer naquilo que eu digo e guardar. Se crer em mim e guardar as minhas palavras, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, de que ponto eu ligo esta palavra com o que eu quero dizer com o nosso princípio? O nosso princípio é quando ele é ensinado na religião. Começando pelo livro de Gênesis, está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, conforme a sua semelhança. Logo, isso assim que a gente entra na igreja, assim que as pessoas, os nossos pais se converteram primeiro, passam essa ideia e nós vamos levando essa ideia sem perguntar se é verdade ou não. Logo, o que seria o princípio de conhecer a verdade e ser liberto? Se nós entendermos que nós somos originados da terra, e irmos para a Bíblia, nós vamos entender que em Gênesis, versículo 1, Gênesis, capítulo 1, versículo 25, vai estar escrito assim: Disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie. Se nós somos seres viventes, a terra nos produziu, somos produto da terra. Agora, no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 27, vai estar escrito que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Logo, de um modo até vulgar, um modo geral, se diz: Deus fez o homem, como na verdade o homem, o já existia, porque é um ser humano, já tinha sido produzido pela terra. O que ele disse: façamos o homem, porque o homem já existia. Então, fazer o homem ser um representante de Deus, ser ou projetar a imagem de Deus, porque Deus não tem, por ser espírito, não tem imagem, não tem semelhança. Então, o façamos é que é importante ser levado, porque como nós viemos da terra, nós somos seres animais, nós somos seres animais do genes, ou do gênero, né? Homo, do gênero Homo. E como existe no gênero felino, no gênero canino, várias espécies, assim é o gênero Homo. E de todos que foram sendo eliminados, sobrou nós do gênero que é o Homo sapiens. É o Homo sapiens no qual Deus diz: vamos fazê-lo a nossa imagem e semelhança. Então vamos fazê-lo inteligente. Inteligente. Esse seria o caminho mais correto. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade
os libertará, nós temos que entender que a ciência ela é ela dá testemunho da verdade. Por isso, devemos, não é crer cegamente que Deus criou o homem, mas entender que a ciência vem descobrindo do nosso princípio. Todos os princípios, a ciência vem para dar testemunho da existência de uma inteligência. Quando, quando Jesus disse: Conhecereis a verdade, para aqueles que criam nele, é que ele tem um ensinamento, uma filosofia, uma maneira, um procedimento a ser seguido. Ouvir e seguir. Colocar-se como é uma pessoa que quer se profissionalizar, ela precisa dar atenção àquele que a está instruindo. Então Jesus estava instruindo, instruindo pessoas que estavam na religião. Como Jesus disse no último dia da festa de Pentecoste, que durava 7 dias, foi no último dia da festa, Jesus disse: Se alguém tem sede, vinde a mim e beba. O que ele estava dizendo? Então já havia passado 7 dias de festa religiosa. Então, festa dos pães asmos, festa disso, festa daquilo, orações, sacrifício, mas aquelas pessoas ainda continuavam com sede de algo que as sustentasse. Por isso está escrito no último dia, foi no último dia da festa religiosa, foi que Jesus disse: Quem tem sede, vinde a mim e beba. O mesmo acontece hoje. Deve existir pessoas com sede de uma compreensão melhor da Bíblia, melhor da palavra de Deus, eu chamo palavra de Deus porque é um costume, mas não é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém palavras que nós podemos elevar ela a Deus, porque são palavras inteligentes, mas pode ser palavras também muito instruídas de um cérebro inteligente, certo? Porque se nós somos a imagem de Deus, é Deus quem habita em nós, não somos nós quem habita em Deus. Não somos nós somos a representação de Deus quando nos tornamos seres inteligentes. Então nós representamos o próprio Deus, porque somos o que o representa. E assim nos formamos e nos devíamos ser informados desta forma e não buscar um Deus, na verdade, um Deus que nunca pode ser tocado, um Deus que nunca pode ser compreendido. Se buscássemos um Deus que já morasse dentro de nós, nós teríamos o verdadeiro conhecimento de quem realmente é Deus. Por isso, para que você que está ouvindo entenda o ponto em que eu quero chegar, nós podemos ir ter com Jesus na conversa entre Jesus e seus discípulos, quando entre eles Jesus disse: Vou para o Pai preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque na casa de meu pai há muitas moradas e, se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que vou preparar lugar. Logo Felipe, me parece que o discípulo Felipe disse: Senhor, nós não sabemos para onde você vai, como vamos saber o caminho? Mostra-nos o Pai e isso já nos basta. Então Jesus disse para Felipe: Felipe, eu já estou com vocês há tanto tempo e você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Se você não crê no que eu estou dizendo para você, que eu e o Pai somos um, creia através das obras que o Pai faz através de mim. Logo, não somos nós que temos que procurar Deus no alto dos céus ou debaixo da terra. Deus está dentro de determinadas pessoas que o têm essa mentalidade, porque não adianta dizer que Deus está dentro de mim, de você,
se nós não tivermos uma mentalidade pura da existência de um Deus dentro de nós, agindo em nós e fazendo com que nós ou fazemos a tua vontade quando procedemos dignamente. Eu vou fechar essa parte e depois, para não ficar muito longo, que eu não conheço bem os minutos que está levando aqui, do meu ponto de vista, que está dando 21:39, eu não sei se são segundos, se são minutos, não sei. Eu vou fechar por aqui. Espero que eu tenha melhorado um pouquinho na dicção, a maneira de falar, a expressão. Talvez eu tenha melhorado, talvez não. Mas espero que essas 20 e poucas pessoas que já parece que assistiram, visualizaram, alguma coisa assim, elas vão compreendendo e deixo o pedido. Preciso de ajuda de pessoas que, entendendo da matéria, possa me auxiliar, ok? E até a próxima. Até a próxima.